E se de repente você acordasse em um lugar onde ninguém soubesse quem você é, como se sua vida inteira tivesse sido apagada? Foi exatamente isso que aconteceu com ele. Quando abriu os olhos naquela manhã, tudo parecia comum. O quarto, a cama, o som distante da cidade. Mas bastou dar os primeiros passos para perceber que havia algo terrivelmente errado. O espelho não refletia mais os mesmos detalhes que lembrava de si mesmo. A vizinha, que o cumprimentava todos os dias, olhou para ele como se fosse um completo estranho. E quando tentou ligar para a própria mãe, uma voz fria respondeu: "Não conheço ninguém com esse nome." Imagine sentir o peso esmagador de viver em um mundo onde você nunca existiu. Nenhuma foto, nenhum documento, nenhum registro. Como provar que é real, quando todos os sinais apontam para o contrário? Ele acreditava que a loucura o rondava, até perceber que alguém sabia da verdade. E é aqui que começa o segredo mais sombrio de sua vida. Alguém havia apagado sua existência, e não foi por acaso. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir não é apenas estranha, é perturbadora. A primeira coisa que Marcos percebeu ao abrir os olhos naquela manhã foi o silêncio. Não o silêncio comum das madrugadas, mas um silêncio denso, quase desconfortável, como se o ar ao seu redor tivesse sido sugado por alguma força invisível. Ele piscou algumas vezes tentando despertar de um sono pesado e então se ergueu lentamente na cama. O quarto parecia o mesmo, mas havia algo fora do lugar. As cortinas não eram as que lembrava ter comprado. O abajur sobre a mesinha parecia novo, embora ele tivesse certeza de nunca tê-lo visto antes. Marcos era um homem comum, de 34 anos, professor de literatura em uma escola pública. Gostava de livros antigos, de escrever em cadernos de capa dura e de tomar café forte pela manhã. Não era o tipo de pessoa que chamava a atenção em uma multidão, mas tinha uma presença serena, uma calma que transmitia confiança. Era querido por seus alunos, principalmente porque enxergava em cada um deles algo que poucos professores conseguiam ver: o potencial escondido. Talvez fosse isso que fazia de Marcos alguém tão fácil de se identificar. Ele não era perfeito. Tinha medos, inseguranças e uma solidão que o acompanhava desde a juventude. Mas era humano, profundamente humano. Naquela manhã, porém, algo o inquietava. Enquanto caminhava pelo quarto, observando cada detalhe, percebeu que os porta-retratos que costumavam decorar a estante haviam desaparecido. Fotos suas com os pais, com amigos de infância, até mesmo uma imagem amarelada do seu avô. Tudo sumira, como se nunca tivesse existido. No lugar delas, a estante estava vazia, carregada apenas de alguns livros que ele não lembrava de ter comprado. O coração de Marcos disparou. Ele tentou ignorar a sensação estranha, dizendo a si mesmo que talvez tivesse esquecido de algo. Pode ser que eu tenha arrumado isso ontem à noite e não me lembro, mas no fundo sabia que não. Aquele não era o tipo de detalhe que passaria despercebido. Vestiu-se apressadamente e saiu para a rua. O bairro parecia igual. A padaria da esquina, os carros estacionados, o cheiro do café recém-passado vindo das casas. Ainda assim, havia algo sutilmente diferente. As pessoas o olhavam de maneira estranha, como se nunca o tivessem visto antes. A senhora Marta, sua vizinha de porta, conhecida por ser falante e sempre pedir açúcar emprestado, passou por ele sem esboçar um sorriso, apenas um olhar desconfiado. "Bom dia, dona Marta", disse Marcos, tentando soar natural. Ela franziu a testa, como se ele tivesse dito algo fora do lugar. "Desculpe, nós nos conhecemos", respondeu ela, com um tom frio que o fez gelar por dentro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, confuso. "Sou eu, Marcos. Moro aqui, ao lado da senhora há anos." Marta balançou a cabeça devagar, como quem tenta se livrar de uma piada de mau gosto. "Acho que o senhor está enganado. Nunca o vi antes." As palavras dela cortaram como facas. Marcos recuou, sentindo um frio percorrer-lhe a espinha. O que estava acontecendo? No caminho até a padaria, mais estranhezas surgiram. O atendente, que sempre o chamava pelo nome e já sabia seu pedido, olhou para ele como se fosse apenas mais um cliente qualquer.
Quando tentou pagar com seu cartão, a máquina recusou, informando que não havia registro daquela conta. O CPF, inexistente, como se sua identidade tivesse sido apagada da noite para o dia. Era impossível não sentir o peso da solidão naquele instante. Marcos tentou ligar para sua mãe. A ligação caiu na caixa postal. Tentou novamente e dessa vez alguém atendeu. Mas não foi a voz doce e conhecida de sua mãe. Era a voz de uma mulher estranha que disse secamente: "Olha, eu não conheço ninguém com esse nome. Acho que você ligou para o número errado." Ele desligou sem saber o que dizer. O mundo girava em sua mente. O medo, a confusão e a sensação de estar preso em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Foi então que, em meio ao caos, surgiu uma contradição ainda mais perturbadora. No fundo da padaria, sentado em uma mesa, havia um homem que o observava fixamente. Era um rosto que Marcos não reconhecia, mas a intensidade daquele olhar deixava claro que ele sabia exatamente quem Marcos era. O estranho não desviava os olhos, como se estivesse testando a reação dele. Por um instante, os dois se encararam. Marcos sentiu um arrepio percorrer sua pele. O homem deu um leve sorriso, não de amizade, mas de algo mais sombrio, como quem guarda um segredo terrível. Então, sem dizer nada, levantou-se e saiu pela porta, desaparecendo entre as ruas movimentadas. Aquilo não podia ser coincidência. Marcos passou o resto do dia tentando encontrar alguma explicação lógica. Foi até a escola onde dava aulas. Lá, a diretora o recebeu com estranheza. "Posso ajudá-lo?" perguntou sem reconhecê-lo. "Sou professor aqui há quase 6 anos. Preciso falar com a senhora sobre minha turma", disse ele, a voz trêmula. A mulher arqueou as sobrancelhas. "Professor? O senhor deve estar enganado. Não temos ninguém com esse nome em nosso quadro." Marcos tentou insistir, mas a diretora se irritou, chamando um funcionário para acompanhá-lo até a saída. O olhar de desconfiança nos olhos dela foi mais doloroso que qualquer agressão. Ele não existia, nem ali, nem em lugar algum. Enquanto caminhava pelas ruas perdido em pensamentos, lembrou-se de sua amiga Clara, uma das poucas pessoas com quem podia contar em qualquer situação. Decidiu tentar ligar para ela. Para sua surpresa, Clara atendeu, mas sua reação foi tão devastadora quanto todas as outras. "Quem está falando?" perguntou ela sem reconhecer sua voz. "Clara, sou eu, Marcos. Não está me reconhecendo?" respondeu ele desesperado. Houve uma pausa longa. Ele quase podia ouvir sua respiração do outro lado da linha. Finalmente ela disse: "Eu não conheço nenhum Marcos. Deve ser engano." E desligou. Marcos ficou parado no meio da calçada, atônito. Pessoas passavam por ele sem dar atenção, como se fosse apenas mais um rosto na multidão. Mas havia algo cruel naquela indiferença. Era como se ele fosse invisível, apagado da memória coletiva. À noite, de volta ao apartamento, encontrou mais um detalhe perturbador. Sua chave não funcionava na porta. Tentou várias vezes, até que uma mulher abriu de dentro. Uma estranha. "O que o senhor está fazendo aqui?" disse ela assustada. "Esta é minha casa." Marcos recuou sem palavras. Ele não tinha mais lar, nem identidade, nem laços. Apenas o vazio. Mas antes de ir embora, notou algo no hall do prédio. Uma pequena marca de giz branco no chão perto do elevador. Era uma inscrição estranha, quase como um símbolo. Não sabia o que significava, mas tinha certeza de que não estava ali antes. Era como se alguém estivesse deixando pistas. E no fundo Marcos pressentia. O homem da padaria tinha algo a ver com isso. Ele sabia demais. Talvez fosse a única pessoa que reconhecia sua existência naquele mundo onde ele nunca havia nascido. Marcos passou a noite em claro, deitado em um banco de praça tentando organizar os pensamentos. Cada detalhe do dia anterior se repetia em sua mente como um pesadelo sem fim. Os olhares de estranheza, os documentos inexistentes, a rejeição da própria mãe e de Clara. Mas, acima de tudo, a lembrança que mais queimava em sua consciência era o olhar fixo do homem na padaria. Aquele estranho parecia ser a única pessoa que sabia quem ele era. Ao amanhecer, Marcos tomou uma decisão arriscada. Precisava encontrar esse homem. Não importava quem fosse.
Não importava o que custasse. A sensação de que ele era a chave para todo o mistério era forte demais para ser ignorada. Ele voltou à padaria no mesmo horário, fingindo naturalidade. Mas os minutos passavam e o homem não aparecia. Pediu um café apenas para ter um motivo de permanecer ali. Observava cada rosto que entrava, procurando desesperadamente por alguma pista. Após 2 horas de espera, decidiu que precisava agir de outra forma. Foi então que cometeu seu primeiro erro grave. Começou a seguir pessoas ao acaso, acreditando que uma delas poderia levá-lo ao estranho. Seguiu um homem de terno por várias ruas, até perceber que estava apenas indo para o trabalho. Seguiu uma jovem com mochila, convencido de que ela havia trocado olhares com ele. Mas acabou em frente a uma universidade onde nunca tinha estudado. Cada tentativa aumentava a paranoia e o desgaste. No final da tarde, esgotado e faminto, Marcos percebeu que não podia continuar assim. Precisava de informações concretas. Então tomou uma decisão difícil: invadir a escola onde dava aulas, ou pelo menos onde acreditava dar aulas. À noite, esperou o local esvaziar e forçou a janela de uma sala lateral. O coração batia acelerado, não apenas pelo risco de ser pego, mas pelo medo de confirmar o pior: que realmente não havia registro de sua existência. Dentro do prédio, o cheiro de giz e madeira encerada o envolveu em lembranças que pareciam distantes demais. Caminhou até a sala dos arquivos e começou a vasculhar desesperadamente. Procurou por seu nome em fichas, documentos, relatórios. Nada. Cada gaveta aberta era mais uma facada. Mas quando já estava prestes a desistir, encontrou algo inesperado: uma pasta sem identificação, escondida no fundo de uma gaveta inferior. Ao abri-la, viu várias fotos de pessoas que não conhecia. Eram retratos em preto e branco, com datas recentes. Entre elas, uma foto sua. Marcos sentiu o chão sumir sob seus pés. Era ele, mas em uma versão diferente. Mais abatido, olhar vazio, como se fosse um reflexo de alguém que carregava o peso de segredos inconfessáveis. Antes que pudesse refletir, ouviu passos se aproximando. Escondeu-se atrás de uma estante, segurando a respiração. 2 vozes ecoaram no corredor, uma masculina e uma feminina. "Temos que agir logo. Ele já percebeu demais", disse a voz do homem. "Eu avisei que não deveríamos ter mexido com isso. Agora será impossível apagar tudo", respondeu a mulher em tom nervoso. Marcos tentou espiar discretamente, mas não conseguiu ver os rostos. Apenas sombras alongadas pelo reflexo das luzes. O medo o paralisava, mas ao mesmo tempo uma pergunta queimava em sua mente. Eles estavam falando dele? Assim que os passos se afastaram, Marcos saiu do esconderijo e correu até a saída. Levava a pasta nas mãos, tremendo. Era a única prova de que não estava completamente louco. Na rua, porém, percebeu outro detalhe perturbador. Dentro da pasta havia um bilhete pequeno, dobrado, com uma caligrafia estranha. A mensagem dizia apenas: "Não confie em Clara". O choque foi imediato. Clara, sua melhor amiga, era uma das pessoas em quem mais confiava na vida. Mas naquele mundo, Clara havia dito não conhecê-lo. Como alguém poderia escrever aquilo? Seria uma pista verdadeira ou apenas uma armadilha? Marcos sentiu o peso da dúvida esmagá-lo. Se confiasse na mensagem, significava acreditar que Clara tinha ligação com tudo aquilo. Mas se fosse apenas uma distração, poderia perder tempo perseguindo uma sombra falsa. No dia seguinte, ainda atormentado pela dúvida, decidiu procurar Clara pessoalmente. Passou horas em frente ao prédio onde sabia que ela morava, até vê-la sair. Estava diferente, mais séria, com roupas que ele não se lembrava de vê-la usar. Ele a seguiu discretamente pelas ruas, tentando juntar coragem para se aproximar. Foi nesse momento que cometeu seu segundo erro grave. Ao tentar confrontá-la, deixou-se levar pela emoção. Aproximou-se de forma brusca, segurando-lhe o braço. "Clara, sou eu, Marcos. Você precisa me ouvir." Ela arregalou os olhos, assustada. "Solte-me agora ou vou chamar a polícia", gritou, atraindo a atenção das pessoas ao redor. Marcos recuou desesperado. Todos o olhavam como se fosse um criminoso. Clara afastou-se rapidamente, chamando um táxi.
ele ficou parado, sentindo a injustiça corroer-lhe o peito. Aquela que antes era sua amiga, agora o via como um estranho perigoso. De volta às ruas, sozinho mais uma vez, abriu a pasta e observou sua própria foto. A cada segundo, tinha mais certeza de que havia algo maior em jogo. Mas as peças não se encaixavam. O homem da padaria, a pasta escondida, as vozes no corredor, a mensagem sobre Clara, nada fazia sentido. E então, no fim da tarde, quando já pensava em desistir, recebeu o primeiro sinal concreto de que alguém estava de fato vigiando seus passos. Um envelope foi deslizado discretamente sob o banco da praça onde ele estava sentado. Não havia remetente. Dentro, apenas uma folha com 4 palavras. À meia-noite, Estação Velha. Marcos sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez que recebia um convite direto, mas ao mesmo tempo, a dúvida era inevitável. Seria uma chance de obter respostas ou apenas uma armadilha para destruí-lo de vez? Naquela noite, decidiu arriscar. Afinal, já não tinha nada a perder. Helena acordou antes do sol nascer, ainda sentindo no peito o peso da noite anterior. A discussão velada entre Miguel e Gabriel havia deixado um gosto amargo no ar. Por mais que tentasse convencer a si mesma de que tudo não passava de implicância de irmãos, algo naquela troca de olhares escondia um veneno silencioso. Era como se eles carregassem um segredo que nenhum ousava revelar. E ela, sem querer, havia se tornado parte de uma peça de teatro em que não sabia o papel que representava. Naquela manhã, o vilarejo estava estranhamente silencioso. O vento soprava pelas frestas das casas abandonadas, e a praça central, onde antes crianças brincavam, agora parecia um palco vazio. Helena decidiu caminhar até a antiga igreja, um prédio de pedra que há anos não servia mais para missas, mas que os moradores usavam como ponto de encontro. O interior cheirava a mofo, mas também guardava algo de solene, como se as paredes ainda testemunhassem orações não respondidas. Ela acendeu uma vela e se sentou sozinha diante do altar quebrado. Não sabia exatamente por que estava ali, apenas sentia que precisava se recolher, como se a quietude do lugar pudesse lhe dar respostas. Foi nesse momento que ouviu passos atrás dela. Ao virar-se, encontrou Gabriel parado à porta, observando-a em silêncio. "Você também sente, não é?" Ele perguntou, a voz grave ecoando pelo espaço vazio. "Sinto o quê?" Helena respondeu, tentando disfarçar o nervosismo. "Que algo não se encaixa, que Miguel não conta toda a verdade." Helena abaixou os olhos. Aquilo confirmava o que ela mesma vinha pressentindo, mas ainda não queria admitir. Gabriel se aproximou e havia algo em seu olhar que misturava dor e urgência. Ele se sentou ao lado dela, respirou fundo e começou a falar. "Eu não deveria dizer isso, mas você precisa saber. Miguel não é quem você pensa que é." As palavras caíram como uma pedra no coração de Helena. A princípio, quis se levantar e ir embora, acusá-lo de estar apenas tentando envenenar a relação que ela começava a construir. Mas havia uma convicção na voz de Gabriel que a impedia de ignorar. "Como assim?" ela perguntou, hesitante. "Ele mente para você desde o primeiro dia. O passado que ele contou não é o verdadeiro." Gabriel tirou do bolso um pequeno caderno, gasto e manchado pelo tempo. Entregou a Helena com as mãos trêmulas. Ela o abriu devagar, reconhecendo logo de cara a caligrafia forte de Miguel. Eram anotações pessoais, quase um diário. Quanto mais lia, mais sua respiração falhava. No caderno, Miguel falava de uma tragédia antiga. Um incêndio que havia destruído uma casa no vilarejo muitos anos atrás. Uma família inteira tinha morrido, exceto uma criança, Miguel. Mas o que Helena não esperava encontrar eram as descrições dos acontecimentos antes do incêndio. Ali estava escrito que ele mesmo havia causado o fogo, em meio a um surto de raiva, após descobrir um segredo que sua mãe lhe escondia. Helena fechou o caderno com força, o coração disparado. "Isso não pode ser verdade", murmurou. "Eu estive lá naquela noite", Gabriel disse, os olhos marejados. "Eu vi as chamas, eu ouvi os gritos, e eu sei que ele nunca quis que ninguém descobrisse." As mãos de Helena tremiam.
De repente, todas as estranhezas no comportamento de Miguel ganhavam um novo sentido. As reações violentas, os silêncios prolongados, a sombra constante em seus olhos. Mas parte dela ainda resistia. "E por que você nunca contou a ninguém?" questionou. "Porque ele é meu irmão", Gabriel respondeu a voz embargada. "E eu carrego essa cruz com ele desde então." Um silêncio sufocante tomou conta da igreja. Helena sentia o peso de um dilema impossível: acreditar em Gabriel e condenar Miguel, ou acreditar em Miguel e acusar Gabriel de manipulação. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, uma terceira voz ecoou no ambiente. "Então, finalmente você resolveu abrir a boca." Helena se virou assustada. Miguel estava à porta, o rosto rígido, os olhos escuros como carvão. Ele havia escutado tudo. Caminhou lentamente até eles, e sua presença parecia maior do que a do próprio templo. "Você não tem ideia do que está dizendo, Gabriel", Miguel falou a voz fria. "Está usando minhas anotações fora de contexto, como sempre fez." "Fora de contexto?" Gabriel rebateu, levantando-se. "Você matou nossa família, Miguel, e vive escondido atrás de uma máscara de bondade." A tensão explodiu em um confronto direto. Miguel avançou um passo, o punho cerrado, mas parou diante de Helena, como se esperasse que ela fosse o juiz daquela disputa. "Helena, olhe para mim", disse Miguel, o tom agora mais suave. "Eu nunca quis que você soubesse dessa forma. É verdade, houve um incêndio, mas não foi como ele contou. Eu era só uma criança, estava confuso, não lembro direito. Eles sempre disseram que fui culpado, mas nunca houve provas." "Provas?" Gabriel gritou. "Você mesmo escreveu no maldito diário." Helena apertava o caderno contra o peito, sem saber o que pensar. Ambos pareciam falar a verdade, mas em sentidos opostos. E ali, diante dela, estava o abismo da revelação. Um deles mentia, mas qual? Miguel se aproximou, os olhos marejados, e tocou a mão dela. "Eu só quero que confie em mim, não em palavras de um irmão invejoso que sempre quis me destruir." Gabriel, do outro lado, implorava: "Não se deixe enganar, Helena. Ele é capaz de tudo. Se você ficar ao lado dele, vai acabar tragada pela mesma escuridão." O coração de Helena estava em pedaços. Pela primeira vez, percebeu que havia sido jogada no centro de um segredo de família que carregava sangue, fogo e silêncio. Um segredo que poderia custar-lhe a própria vida. Enquanto lágrimas escorriam por seu rosto, uma certeza lhe atravessou a mente como um raio. A verdade estava além daquelas palavras contraditórias. O diário era apenas um fragmento, os testemunhos eram apenas versões. E se quisesse sobreviver e salvar a alma de quem ainda podia ser salvo, teria que ir mais fundo. O sino antigo da igreja soou de repente, embora ninguém o tivesse tocado. O som ecoou pelo vilarejo, pesado como um presságio. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela revelação não era o fim, mas apenas o início de algo muito maior. Uma verdade enterrada que agora clamava para vir à tona. O silêncio após o toque do sino parecia ter arrancado o ar da velha igreja. Helena, ainda com o diário preso contra o peito, mal conseguia sustentar o peso do que acabara de ouvir. Miguel e Gabriel permaneciam de pé, frente a frente, como duas forças opostas prestes a se destruir. Mas naquele instante, o que mais doía não era a ameaça da violência, e sim a sensação de que tudo o que ela acreditara até ali estava desmoronando. Nos dias que seguiram, a atmosfera no vilarejo mudou. Os vizinhos começaram a cochichar mais do que nunca. Helena não sabia ao certo como, mas os rumores se espalharam como fogo em palha seca. Falavam do incêndio antigo, da morte da família, da culpa que Miguel carregava. O olhar de compaixão que alguns lhe lançavam quando passava pela rua era tão pesado quanto o de desconfiança de outros. De repente parecia que todos sabiam, ou pensavam que sabiam, quem era Miguel de verdade. Helena, por sua vez, oscilava entre a raiva e a piedade. À noite, relembrava cada gesto de Miguel, a delicadeza com que arrumava o lenço sobre seus ombros nos dias frios, a forma como ouvia suas histórias, como se fossem únicas no mundo. Aquilo não combinava com a imagem de um menino incendiário. E, no entanto, as páginas do diário estavam ali,
como cicatrizes de papel que não podiam ser apagadas. Uma noite, incapaz de dormir, Helena voltou à igreja com o caderno nas mãos. Acendeu uma vela e começou a reler as anotações. Mas dessa vez, algo lhe chamou a atenção. Em uma das páginas, a caligrafia mudava sutilmente, como se outra mão tivesse escrito as últimas linhas. Seria possível que alguém tivesse acrescentado palavras ao diário anos depois? O coração dela acelerou. Talvez a confissão de Miguel não fosse exatamente dele. Antes que pudesse se aprofundar, ouviu um barulho na porta. Era Gabriel. Ele entrou devagar, trazendo no rosto um cansaço profundo. "Eu sabia que você não conseguiria largar isso", disse olhando para o diário. "Há algo estranho aqui, Gabriel. Veja, estas linhas parecem não ser dele." Ele se aproximou, examinando as palavras sob a luz trêmula da vela. Seus olhos, porém, evitaram os dela. "Talvez... Mas isso não muda o fato de que Miguel sempre carregou culpa. Eu vi o jeito como ele enlouqueceu naquela noite. Vi a raiva nos olhos dele." Helena fechou o diário frustrada. "E você nunca pensou que sua memória pudesse falhar? Que o medo daquela noite tenha te feito enxergar o que queria ver?" Gabriel recuou, atingido pela acusação. Por um instante parecia vulnerável, quase menino. "Você não entende, Helena", murmurou. "Eu passei anos vivendo com essa sombra. Não é fácil simplesmente duvidar dela." O silêncio entre os dois foi quebrado quando uma figura surgiu à porta. Miguel. Os olhos dele ardiam como brasas. "Vocês dois não conseguem deixar o passado em paz", disse a voz carregada de amargura. "Mas saibam que, quanto mais mexerem, mais dor vão encontrar." Ele se afastou antes que pudessem responder, e naquele momento, Helena sentiu um frio na alma. Miguel parecia estar se despedindo. Nos dias seguintes, a presença dele no vilarejo se tornou cada vez mais rara. Alguns diziam tê-lo visto caminhando sozinho pelas colinas. Outros juravam que ele passava horas diante das ruínas da casa queimada. Helena tentou procurá-lo, mas cada vez que se aproximava, ele se fechava mais. Era como se Miguel estivesse se dissolvendo diante de todos, preparando-se para desaparecer. A dor em Helena se tornou insuportável. Parte dela queria agarrá-lo e não soltar nunca mais. Outra parte queria gritar contra ele, exigir a verdade, arrancar-lhe cada segredo. Mas a única coisa que conseguia fazer era chorar em silêncio, pedindo a Deus que a guiasse. Então veio o dia em que Miguel sumiu. Ninguém sabia para onde tinha ido. A casa estava vazia, a cama intacta, como se ele tivesse saído apenas para uma caminhada, mas não voltasse mais. O vilarejo mergulhou em rumores. Alguns acreditavam que ele havia fugido por culpa, outros que se perdera nas montanhas. Poucos temiam que tivesse tirado a própria vida. Helena sentiu o mundo ruir. Durante noites seguidas, ela vagava pela praça, olhando para cada canto, na esperança de vê-lo retornar. Gabriel tentava confortá-la, mas sua presença, ao invés de aliviar, apenas reforçava a distância que agora os separava. Certa tarde, no entanto, algo estranho aconteceu. Helena recebeu, de forma anônima, uma carta deixada sob sua porta. O papel estava amarelado, a tinta borrada. As palavras, porém, eram claras. "Nem tudo é como parece. Procure onde o fogo começou e a verdade se revelará." A carta não tinha assinatura. O coração de Helena disparou. Seria de Miguel? Ou de alguém que sabia mais do que aparentava? Decidida, ela caminhou até as ruínas da antiga casa incendiada. As pedras negras ainda exalavam o cheiro distante da tragédia. Vasculhando entre os escombros, encontrou algo que a fez estremecer. Uma caixa de ferro parcialmente enterrada. Dentro dela, papéis antigos, fotografias e uma carta escrita pela mãe de Miguel e Gabriel. A carta revelava algo ainda mais perturbador. Naquela noite do incêndio, Miguel não estava sozinho. Havia outra pessoa na casa, alguém que tinha motivos para destruir tudo. Helena sentiu as pernas fraquejarem. As peças do quebra-cabeça começavam a se mover. Mas o mais doloroso era perceber que, por mais que quisesse proteger Miguel ou acreditar em Gabriel, ambos carregavam apenas fragmentos da verdade. Naquele instante,
Helena teve a sensação de que finalmente entendia o destino trágico que os envolvia. Parecia claro. Miguel havia desaparecido porque não suportava mais a culpa, e a carta da mãe era apenas uma tentativa desesperada de suavizar sua responsabilidade. O público, se assistisse àquela cena, acreditaria que o final já estava escrito. Miguel nunca mais voltaria. Helena viveria com a dor da perda, e Gabriel seria o único a permanecer. Mas em meio às lágrimas, Helena notou um detalhe sutil na fotografia que estava junto à carta. Uma sombra, uma figura ao fundo da imagem, quase imperceptível. Não era Miguel, nem Gabriel. Era alguém mais. E foi nesse detalhe, quase invisível, que se escondia a verdadeira pista, aquela que até então todos tinham ignorado. Helena ainda segurava a fotografia com a sombra quase imperceptível, o coração acelerado. Cada passo em direção à verdade parecia arrastá-la para um labirinto sem saída, mas ela sabia que não podia parar. Não agora, quando a pista mais importante se escondia diante de seus olhos. Ela voltou à casa antiga, onde os escombros ainda guardavam o cheiro de madeira queimada. O vilarejo parecia adormecido, cada ruído ecoava como um aviso. O vento agitava as folhas secas, e cada som se tornava uma premonição. Helena avançava com cuidado, imaginando que qualquer movimento poderia alterar o destino de todos. De repente, ouviu uma risada. Um som baixo, cortante, que parecia vir de dentro das ruínas. Ela parou, os ouvidos atentos. A risada se repetiu, e dessa vez, mais próxima. Helena sentiu o sangue gelar. Quem estaria ali? Miguel? Chamou, a voz trêmula. Respondeu uma voz desconhecida, ecoando entre as paredes quebradas. Ele nunca esteve sozinho. A sombra da fotografia parecia ganhar forma à luz da lua que penetrava pelos buracos do teto. Então, de trás de uma parede semi-destruída, surgiu uma figura alta, envolta em um casaco negro. O rosto parcialmente escondido, mas os olhos brilhavam com uma intensidade que congelava Helena. "Quem é você?" perguntou, tentando controlar o medo. "Sou alguém que sempre esteve à margem de tudo, observando", disse a figura, aproximando-se lentamente. E finalmente chegou a hora de revelar a verdade. Helena recuou, mas a curiosidade a impelia a ouvir. A figura tirou o capuz, e o rosto que surgiu diante dela era impossível. Não era Miguel, nem Gabriel. Era ela mesma, mas de uma versão diferente. Envelhecida, com olheiras profundas, olhar carregado de lembranças que Helena ainda não vivera. Eu, balbuciou Helena, incrédula. "Como isso é possível? Você acordou neste mundo, mas não deveria existir aqui", explicou a versão mais velha. "Este vilarejo, este tempo, esta história, tudo é um reflexo do que poderia ter acontecido se escolhas diferentes tivessem sido feitas." A verdade golpeou Helena como um soco. Ela não estava apenas diante de um segredo do passado de Miguel ou da família, mas sim diante de uma realidade alternativa, uma linha do tempo que nunca existira. Miguel não havia incendiado nada. Gabriel não guardava rancor. Tudo o que ela acreditara era uma construção do próprio medo, da dúvida e das pistas falsas que seu subconsciente reunira. "Então nada disso é real?" perguntou Helena, as mãos tremendo. "É real, de uma forma que você precisa entender", respondeu a versão mais velha. "Cada dor, cada lágrima, cada perda que você sentiu neste mundo paralelo existe apenas para que você compreenda a profundidade da escolha, da responsabilidade e da memória." Helena sentiu uma mistura de alívio e terror. Como podia aceitar que toda a vida que experienciara até aquele momento, todos os confrontos, todas as revelações, haviam sido ilusórias, e ao mesmo tempo, cada emoção que sentira era verdadeira. O amor, o medo, a raiva, a compaixão. Então, Miguel, Gabriel, o incêndio, a casa, tudo era... Ela parou, sem palavras. "Um teste, um reflexo, uma lição", completou a versão mais velha. "Você acordou em um mundo que nunca existiu, mas precisava viver cada detalhe para descobrir quem realmente é e o que realmente importa." O vento passou pelas ruínas,
e Helena sentiu o ar pesado de realidade e ilusão se misturarem. A figura mais velha se aproximou e tocou seu ombro, e naquele instante, Helena percebeu que toda a dor, toda a perda, toda a raiva tinham um propósito: forçar a compreensão de que a verdade não é apenas o que vemos, mas também o que sentimos e escolhemos acreditar. Mas a surpresa não terminava ali. Um som distante, quase imperceptível, que parecia vir da floresta atrás da casa, chamou sua atenção. Uma terceira presença estava se aproximando. Quando as sombras se moveram, Helena viu finalmente Miguel, caminhando lentamente com um olhar sereno, sem a sombra de culpa que antes imaginara. "Eu sabia que você encontraria o caminho", disse Miguel com um sorriso triste. "Este mundo não era meu, nem de Gabriel, nem seu, mas precisava que você visse tudo para entender o que realmente importa." Gabriel apareceu logo depois, com passos lentos, acenando levemente. A tensão, o rancor, o medo, tudo desaparecera em um instante. Eles eram apenas fragmentos de uma memória que Helena precisava atravessar para compreender a vida que realmente existia fora daquele reflexo. Então, tudo acabou? Helena perguntou a voz quase um sussurro. "Não acabou", respondeu Miguel. "Mas agora você sabe que pode escolher e que o peso da dúvida, do segredo e da traição só existe enquanto você acredita que ele é real." Helena fechou os olhos, respirando profundamente. Cada lágrima, cada choque, cada momento de dor agora fazia sentido. Tudo o que vivera naquele mundo alternativo a preparava para o que viria a seguir, para a realidade verdadeira que esperava fora da ilusão. "Eu entendo", murmurou ela. "Entendo que toda a dor serviu para me ensinar algo que eu não poderia aprender de outra forma." A versão mais velha de Helena sorriu e lentamente começou a desaparecer, como se o vento a levasse para longe. Antes de sumir completamente, disse: "Nunca se esqueça. Às vezes, o mundo que parece mais real é apenas o que nossa mente precisa para crescer. E o que parecia um fim é apenas um começo." E com isso, Helena sentiu-se leve, como se cada sombra que carregava finalmente tivesse sido dissolvida. O vilarejo, os escombros, o diário, os confrontos, tudo desapareceu em um instante, deixando apenas a clareza de que a vida verdadeira exigia escolhas conscientes e que a dor, embora intensa, sempre tinha um propósito maior. No silêncio que se seguiu, Helena abriu os olhos. Estava em seu quarto, na própria cama, o sol da manhã entrando pela janela. Nada do que acontecera parecia ter sido real, e ao mesmo tempo, tudo estava gravado em sua memória como se tivesse acontecido de verdade. Cada rosto, cada palavra, cada lágrima, cada choque emocional permanecia. Ela sorriu, finalmente compreendendo, e em sua mente ecoou a última frase da versão mais velha. "Às vezes, o mundo que nunca existiu ensina mais sobre a vida do que aquele em que realmente vivemos." Helena respirou fundo, sentindo a força de cada escolha que teria pela frente. Agora, sabia que nada poderia enganá-la novamente. E embora o mundo que visitara fosse apenas uma ilusão, a verdade que aprendera era eterna, gravada em seu coração para sempre. Você acabou de testemunhar uma história que desafia a própria realidade. Um mundo que nunca existiu, mas que deixou marcas profundas na mente e no coração. Cada suspiro de Helena, cada lágrima derramada, cada segredo revelado. Tudo foi como um sussurro na escuridão. Como se a própria vida quisesse nos ensinar que nem sempre podemos confiar no que vemos, nem no que acreditamos. Aqui no canal Fatos e Lendas, cada história é exatamente assim. Um segredo contado no escuro, uma verdade escondida que só se revela quando menos esperamos. O que você viu hoje não é apenas entretenimento, é um convite a refletir sobre escolhas, sobre memórias e sobre os mundos que existem além do que percebemos. Porque às vezes, aquilo que nunca existiu pode nos ensinar mais sobre a vida do que tudo o que vivemos de fato. Se essa história tocou você, se fez seu coração acelerar ou trouxe aquele arrepio que não se explica, imagine o que ainda está por vir. Nos próximos vídeos, você encontrará segredos ainda mais profundos, mistérios que vão desafiar sua percepção, revelações que vão mexer com suas emoções
e fazer você questionar a própria realidade. Cada episódio é pensado para envolver, surpreender e deixar uma marca que você não esquecerá. Não perca a oportunidade de continuar essa jornada. Clique agora em inscrever-se no canal Fatos e Lendas e ative o sininho para não perder nenhum episódio. Compartilhe este vídeo com aqueles que adoram mistérios, histórias inacreditáveis e segredos contados no escuro. Deixe seu comentário dizendo o que mais te surpreendeu nesta história, porque aqui, cada opinião e cada reação faz parte do que construímos juntos. Lembre-se, o que você viu hoje é apenas uma pequena parte do que existe além da vida, além da realidade que conhecemos. Cada novo episódio é um portal para segredos ainda mais impactantes, histórias que desafiam a mente e tocam o coração. Então venha viver o que existe, além do que você pode imaginar. Inscreva-se agora no canal Fatos e Lendas, mergulhe nos mistérios e prepare-se para o próximo segredo contado no escuro.